Oi pessoas, tudo bem convosco? Estou trazendo aqui mais um vídeo para o meu canal e faz um tempo já que eu não trago um vídeo novo, porque hoje será o início da aula de seminário Educação e Sociedade em Arte, que é uma coisa mais focada em, como se diz, em teatro, essas coisas. E ontem, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de abril. Faz muito tempo, porque eu estou pouquíssimo tempo, não estou conseguindo gravar. Praticamente não tenho tempo de praticamente nada. E como esse canal é mais focado na minha vida acadêmica, eu não posto mais nada. O máximo, hoje, por exemplo, eu fiz isso aqui, pessoas, que é o resumo da aula de terça-feira. Já até terminei o resumo. É pouca coisa. Enfim. E eu vou atualizar algumas coisas sobre a minha vida acadêmica. A minha professora de sociologia vai passar seminário. Eu acho que ela vai ainda passar prova, eu acho. Enfim, o seminário vai ser para os alunos, para que os alunos escolham entre temas que envolvam Max ou Marx, que seria o Karl Marx e também o Max Weber. Para escolhermos entre os dois, aí podemos fazer os dois também se quisermos. E provavelmente, se tiver prova, será sobre Durkheim. Ok, e o meu professor de História da Arte, ele disse que só vai passar seminário, que ainda não tem um tema. A única coisa que sabemos sobre o seminário como se fosse segundo pronto, que pode ser feito em dupla. Essa é a única coisa que sabemos sobre o seminário, por agora. As outras aulas permanecem a mesma coisa, a aula de criação artística a mesma coisa. Eu já mostrei alguns trabalhos meus. No final do período eu pretendo mostrar os demais trabalhos. E também tem a aula de coro. Só não sei se eu vou conseguir mostrar. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar agora não. Opa, pronto. A aula de Corum, eu vou mostrar. A aula não. Os trabalhos de Corum, que é a iniciação à pintura, eu vou mostrar mais para depois mesmo. Mais para o final do período. Não vou mostrar muito agora não. É porque ainda não tem todos, né? Tem algum. E também porque hoje, quarta-feira, não terá aula de Corum. Ele cedeu a aula para a aula de seminário em arte. Para a aula de seminário em arte que o professor cedeu. Mas tudo bem. Aparenta ser legal e vai sendo lá no Salão Nobre, que é o salão do segundo andar. Mas tudo bem. E eu estou bem animado com a aula de hoje. E é basicamente isso aqui, pessoas. Hoje de manhã eu fiquei estudando, eu acordei por volta de 9 da manhã, eu estou acordando muito tarde. É porque eu chego muito tarde, aí eu quero fazer alguma coisa pra me entreter. Aí eu não consigo, mas enfim. Hoje eu vou fazer, por exemplo, hoje eu já terminei de fazer o resumo, ainda tenho que refazer porque eu falo, por exemplo, eu escrevo o que os professores colocam na sala. No caso só um, né, porque só a professora de sociologia coloca alguma coisa no quadro. Os demais ou não tem teoria ou os slides, que é o caso do meu professor de História da Arte. Né? Aí eu faço um outro resumo, só que um pouco mais resumido, para que eu consiga pegar as ideias, palavras-chave que eu acho um pouco mais fácil de gravar. Inclusive eu estou planejando postar um vídeo falando das ideias, da ideologia, dos ideais na verdade, do Max, do Weber e também do Durkheim, que eu ainda não estudei sobre Durkheim. Eu acho que, se não me engano, por exemplo, a aula de ontem, ela foi mais ou menos ali para tentar finalizar o Weber, só que o Weber eu acho que ainda vai perdurar até semana que vem. A semana que vem vai perdurar sobre o Weber. Aí depois vai começar o Durkheim. Durkheim deve pegar ali até o final ali de maio ou até o início de junho. Porque deve pegar mais ou menos ali até o iníciozinho de junho. Por quê? No início de julho, o semestre mesmo ele acaba no início de julho. Dia 4 de julho é o último dia decidido de todas as aulas, de todas as disciplinas. É basicamente isso. Inclusive agora eu estou mesmo devendo, né, para vocês do motivo do porquê eu fui para Belas Artes e não para História. Eu vou ainda fazer esse vídeo. Eu vou ver se eu faço esse vídeo esse fim de semana ou esse domingo. Eu ainda tenho que ver mais ou menos o que eu vou fazer. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu ainda tenho 2 textões para ler, um de 51 páginas, que é o de Sociologia, e um de 70 páginas de História da Arte, que eu ainda não li até agora. Eu vou tentar ler, sabe o que? Na ida para a faculdade, para ter, porque eu gosto de ter texto físico. O último texto que eu li, eu terminei hoje, e foi esse texto aqui. Que ele é muito bom, eu gosto bastante, porque como eu gosto muito de história, então acabei gostando. Inclusive, ele foi meu favorito. Também teve outro da indústria cultural, e a crítica
a sociologia do direito não, mas é crítica à economia política, que foi aquele primeiro texto. Foi esse texto aqui, que é confissão religiosa e estratificação social. Muito bom esse texto. Eu tenho algumas anotações aqui. Por exemplo, aqui algumas anotações, que dá pra ver aqui. Eu vou usar essas anotações para colocar no resumo que eu faço para conseguir memorizar. Aí o que acontece? Eu tenho, inclusive, até quero dar dicas de estudos, fazer alguns vídeos assim um pouco mais fora, um pouco da minha vida acadêmica, mas também envolvendo faculdade, estudos, essas coisas. E é isso, basicamente. Continue acompanhando aqui, que eu vou continuar gravando, vou gravar minha ida no ônibus, enfim, pessoas. Eu vou tentar gravar porque ultimamente eu estou a ir para a faculdade sozinho, sem a presença da minha mãe, porque ela ia comigo, porque eu também não sabia o caminho até a faculdade, tinha que aprender. Mas eu aprendo tranquilamente. Eu pego Ubermoto, vou até Nilópolis, porque eu moro em São João de Meriti. Aí eu espero na rodoviária, eu espero um tempo, o ônibus sai 3h30. Por enquanto, por agora eu pego o ônibus de 3h30. Mas no próximo semestre, se eu continuar em Belas Artes, eu já vou pegar o ônibus de 10h30, acho que 10 horas, 10h30 por aí. Por quê? Porque eu vou estudar de tarde no próximo semestre, é intercalado. Vou até falar mais ou menos assim como se essa minha experiência na rural. Eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente sobre. Além disso, eu também pretendo. Mas muito vídeo assim eu tenho que postar, eu tenho que gravar no final de semana e editar no final de semana, então fica um pouco complicado. É uma coisa meio complicada, porque eu editar no dia de semana é muito difícil, né? E inclusive o vídeo que eu estou a preparar, eu ainda estou a fazer o roteiro dele. Eu pretendo talvez lançar num período que eu esteja com pouco tempo. Por exemplo, terminei o primeiro período, finalizei, passei principalmente em sociologia. Aí eu já pretendo já terminar o roteiro. Eu ainda estou bem no início dele, um pouco no início. E vai ser uma boa temática, porque minha intenção era também ensinar no YouTube, além de ensinar em sala de aula, que eu pretendo também ser professor. E sociologia eu teria tanto em história quanto em belas artes. Então não faria muita diferença. A única diferença que teria é que eu estudaria com outro professor. Essa é a diferença. Mas ok, pessoas. Basicamente é isso aqui. A aula. A aula de plástica 1, ela está muito boa. Eu gostei bastante. Eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais da aula, né? Que nós fazemos esculturas. É muito legalzinho, sabe? Muito legal. Placa, assim, pra fazer escultura. Sociologia, já falei que eu gosto muito pra minha terapia. A professora é muito boa, a professora é muito interessante. Ela me deu ela e também um outro colega meu parabenizou meu jeito de estudar, que é pegar e estudar me auto-explicando o conteúdo. Mas eu pego, faço os tópicos, resumo os tópicos e tento argumentar em cima daqueles tópicos. Geralmente eu tento argumentar em cima daqueles tópicos, para que eu consiga entender mais. Às vezes substituindo termos, palavras, por exemplo, numa futura avaliação, chega lá numa futura avaliação e argumentar outros termos, colocar para dizer que eu sei mais coisa, além do que está no livro, no texto, né, no textão. Ok? E basicamente a aula de quarta-feira eu gosto bastante, apesar de eu acho que eu percebi uma coisa na Faculdade de Artes. Que eu vou falar também isso de novo no vídeo do porquê eu fui para Belas Artes, não para História. Que eu sou mais da teoria do que da prática. Apesar de que eu gosto bastante de criação artística, é minha aula favorita, assim, da prática é minha aula favorita. E de teoria, a minha aula favorita é a História da Arte. Porque eu gosto bastante de história, apesar de que sociologia agora o último texto que eu li foi muito interessante, eu gostei bastante. Que ela fala da reforma protestante, um pouco da reforma protestante, envolve também calvinismo, envolve heresia. Heresia. Não, heresia? Não, heresia não, minto. Indulgência. Também tem a questão da indulgência, que pra quem não sabe o que é indulgência, é aquela bondade excessiva. Uma pessoa que perdoa por tudo. Uma pessoa que perdoa, sabe? De forma muito comum, muito excessiva, é indulgência. Enfim, pessoas, é basicamente isso. Essa primeira parte do vídeo, que já está muito grande, praticamente 10 minutos de vídeo. Eu não tenho muito tempo, não. Eu até tenho outro canal no YouTube, mas tem um detalhe. Eu quase não posto nele agora. No mês de outubro não, abril, eu postei só 2 vídeos. É um canal de The Sims que eu tenho. Quem quiser, eu posso colocar aqui o link no comentário fixado, pra quem quiser. Só que, assim, eu até gosto dele, apesar de que ultimamente eu estou muito enjoado pra YouTube. Inclusive foi por isso que os últimos vídeos desse canal aqui,
eles serem um pouco atrasados, porque eu estou muito enjoado pra chegar lá, sabe, né? Editar o vídeo. Eu gravo tranquilamente, o problema é editar. E eu uso também esse canal aqui, agora, por exemplo, estou usando muito como terapia. Eu gosto bastante. Enfim, quinta-feira eu saio, eu tenho que sair praticamente 9 horas cravado, ou um pouco antes de 9 horas, eu tenho que sair correndo da sala, porque o que acontece? Eu tenho história da arte e criação artística. A criação artística, o professor pega os primeiros tempos, acho que as 2 primeiras horas de criação artística. Porém, depois tem história da arte. E história da arte é menos tempo. Só que o problema é que o professor vai ter que pincelar muita coisa. Muita coisa. Até agora estamos nas artes rupestres. Não chegamos ainda, que seria viável, pelo menos, ele falar da arte grega, da arte romana, da arte egípcia, que ele disse que é enorme, é muita informação. Da arte da Mesopotâmia, isso tudo só história antiga. Eu não estou ainda tem depois, enfim, muita coisa vai ter. E eu também saio da sala muito cedo, eu tenho que sair da sala pouco antes de 9 horas, porque o ônibus sai 9h10. Então eu tenho que sair da sala também cedo. Mas depois eu pego algumas informações com os outros colegas. E criação artística é muito legal, eu gosto, pra mim é uma terapia. O que eu não tenho um costume mesmo é fazer com carvão. Também porque carvão não é suja a mão, né? É um carvão vegetal, um carvão bem específico de arte mesmo. E sexta-feira, pra ser bem sincero, na minha opinião, o dia mais tranquilo é sexta-feira. E nem é porque é o último dia da semana. Na verdade é porque eu gosto de criação artística, de aulas práticas é a minha favorita. Se eu continuar em Belas Artes até o final, eu não sei qual eixo eu vou escolher. Bom, eu não escolheria escultura, porque eu não me identifiquei muito com escultura. Né? Porque escultura tem que ter muita paciência. É muita paciência pra escultura. Sem contar também que a sala, ela é muito quente, muito quente. É a única. E a sala mais fria mesmo é a de sociologia, que inclusive trocamos de sala para a aula de introdução à sociologia. Trocamos de sala porque há problemas de ar-condicionado. E essa sala agora que estamos é muito boa, maravilhosa. Você não passa raiva. Gostei muito dessa aula. E então é basicamente isso. E é aula de prática artística. Aí eu também saio um pouco cedo também da aula, mas no caso de criação artística, eu faço 2, até no máximo 3 trabalhos. Inclusive tem um deles que eu fiz um corpo humano, não foi inteiramente um corpo humano. Foi um corpo humano sem completar uma linha, meia linha praticamente. Você fazer um corpo humano de forma intercalada. Linha, espaço, é uma coisa meio intercalada. É muito bacana, eu gosto bastante. E sem contar também que para quem quiser, claro, o curso de Belas Artes, o que eu não, o que eu já recomendo fazer, começa a economizar. Porque é um curso que não é barato, é caro, porque é muita coisa que vai ter. Eu, por exemplo, só eu gastei mais de R$ 500 na papelaria. Tem colega meu que vai ter que gastar muito dinheiro lá na frente para comprar tinta óleo. E eu comprei ainda tinta óleo errada. Eu não comprei tinta óleo, eu comprei tinta acrílica. Porque eu interpretei que eu não preciso comprar tinta óleo. Inclusive, acabei até comprando a água Raiz, que é só com tinta óleo, já que tinta acrílica e guache você tira com água. Mas enfim, acabou nisso. Vamos ver se o professor aceita também. Eu, por exemplo, não faço ideia de como pintar com tinta óleo. Não sei pintar com tinta óleo. Nunca pintei com tinta óleo na vida. O que eu fazia era no máximo guache e acrílica, eu não sei como funciona a acrílica, mas deve ser a mesma coisa. Mas são uns tubinhos assim. E a última tinta, que foi o vermelho chinês, acabou de chegar. Só quero ver o que vai acontecer nesse caso. Não sei. Por quê? Hoje, dia 29, não vai ter aula. Semana passada, a semana inteira não teve aula. Eu poderia ter gravado uns vídeos, né? Mas eu fiquei lendo o texto, o texto de o Adorno. Eu li o texto do Adorno, que a professora de sociologia pediu, mas eu procrastinei muito aquele texto. São 30 páginas e eu procrastinei demais as 30 páginas, demais. Eu acho que o de introdução... Minto. Introdução? Não, de história da arte, por exemplo, acho que eu não vou ficar com preguiça, não, de ler. Porque como é história, eu gosto bastante de história, pode ser que eu goste. E quando eu não entendo, o que eu faço? Eu pesquiso no Google, aproveitar que agora tem A, eu pesquiso no Google resumo disso, principais ideias e afins. Pra que eu possa conseguir entender. Mas o meu problema é que eu sou uma pessoa muito termo técnico. Eu quero aprender tudo. Eu quero
todo aquele conhecimento. Tudo bem que termo técnico é legal saber, não é ruim. Eu gosto muito de saber, conhecer termos técnicos. Não é ruim, meu celular está muito atrás. Entendem? E meu cabelo inclusive está secando porque eu acabei de lavar. Por isso ele parece um pouco molhado. Mas atrás já secou praticamente. Enfim, uma descontração assim. E pra quem quiser eu também posso comentar um pouco da minha vida na escola, também como era minha vida na escola, também eu posso fazer esses vídeos assim que fogem um pouco da faculdade. É bem bacana, eu estou andando de um lado para o outro no meu quarto, que eu tenho dificuldade de ficar parado. Inclusive eu tenho suspeita de TDAH, mas ninguém acredita, né? Eu já fui ao médico, já fiz exame, que eu vou falar inclusive naquele vídeo, do porque eu não fiz história, em vez de fazer história, vou só fazer belas artes por enquanto. Mas é isso, né? Praticamente eu fiquei conversando aqui, um bate-papo de 16 minutos, agora são 16 minutos. Daqui a pouco vai ter 17. Enfim, é basicamente isso. E de vez em quando eu estudo no ônibus, de vez em quando. De vez em quando eu estudo no ônibus. Hoje eu vou estudar no ônibus, porque hoje eu vou de mochila. Segunda e quarta eu não estou aí de mochila. Eu estou com uma mochilinha que ela é leve. Principalmente quarta-feira. Porque quarta-feira eu tenho que levar as coisas para a faculdade. Eu tenho que levar uma maleta, uma maletona, que inclusive ela quebrou, vou ter que levar para o concerto. Tem uma parte dela que quebrou, eu vou ter que limpar essas coisas, né? Mas ok, tudo bem. E é isso, semana passada eu não tive aula, semana passada eu fiquei focado apenas no texto. Tentei ficar focado, mas o meu problema é o déficit de atenção. Então, déficit de atenção. Então é isso, né, pessoas? Eu estou descansando aqui, que já são mais de meio-dia. Eu já terminei de fazer o que eu tinha que fazer por agora. Eu estou vendo que se eu vou ficar. Eu acho que depois de almoçar, por exemplo, eu vou. Depois de almoçar, eu vou, como se diz, fazer o outro resumo que falta e vou estudar também. Vou estudar. Mas os textos, por exemplo, já vou dar uma dica. Eu, por exemplo, para ler os textos, estou colocando um ruído azul ou ruído branco. Ruído azul e ruído branco é mais para manter o foco. Aí eu leio os textos em voz alta. Ai, coceira, pessoas. Mas, enfim, eu estou fazendo assim. Mas o problema é que nem sempre eu consigo pegar o texto. Nem sempre eu consigo. Eu posso entender uma coisa ou outra, mas nem sempre eu consigo pegar o texto. E eu esqueço o texto de um dia para o outro. Eu esqueço com uma facilidade que assusta. Por isso tem que anotar, tem que fazer. Por isso não tem como também, né, ler direto. Enfim, pessoal, já são quase 18 minutos. E eu já vou pular para a próxima parte do vídeo, que é a parte que eu já vou estar dentro do ônibus. E eu volto convosco. Que possa ser conhecida e transmitida para quem não a viveu, né? Porque muitos das personagens que fazem parte do nosso texto, eles já não estão mais vivos, e são os mais jovens que continuam a história, né? Então, isso foi também uma demanda do assentamento, no sentido de aprendizagem reflexiva que a própria plateia precisa realizar. Então, Brecht vai dizer assim, bom, aqui a gente precisa formar como se fosse uma grande plateia, como se a gente estivesse num estádio de futebol e são todos grandes especialistas nesse esporte, nos seus times e conhecem as habilidades dos jogadores. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Já estou numa outra semana. Eu não cheguei a gravar porque eu também tinha muita coisa pra fazer. Eu viajei na sexta, na quinta, na quinta. Na quinta eu não cheguei a gravar porque eu acho que eu comecei a ler o texto do professor. Não, o texto do professor de História da Arte não foi. Eu não lembro o que eu fiz na sexta-feira, mas ok.
No sábado eu viajei, no domingo eu tive coisa pra fazer. E estou a gravar esse vídeo na segunda-feira, pessoas. Estou a ler aqui o texto que a professora de Sociologia pediu. Já está na segunda página, são 51 páginas, não. Mas tudo bem. Bom, eu tenho uma sensação de que ele parece, só que é grande. Aí é por conta da letra, aí dá aquela sensação. Mas ok, pessoas. Esse foi basicamente o vídeo dessa última aula. Eu ainda vou fazer o vídeo, estou tentando vencer a procrastinação. Vou ver se eu faço no fim de semana. Eu acho que fim de semana eu não vou viajar, porque gente eu viajo, porque eu tenho casa de praia. Mas acho que eu não vou viajar no fim de semana. Então, ok. Vou esperar chegar o fim de semana para começar a gravar. O problema não é começar a gravar, o problema é editar. Esse é o problema. Editar, né? Porque gravar mesmo, todo mundo pode. Enfim, foi basicamente isso, pessoas. Se quiserem eu dou umas dicas de estudos, assim, dicas de estudos. Eu só não faço essa questão de lapiseira, mas tudo bem, é o único jeito que eu uso pra escrever com lapiseira. Ok? Se quiserem eu dou dicas de estudos, dicas de como escolher o seu curso dos sonhos também, se quiserem. Eu posso também dar essas dicas, alguns vídeos assim, ou vídeos de perguntas e respostas também, né, pessoas. Mas ok. Então esse foi o vídeo. E já clique em like, compartilhe com os amigos. E até a próxima. Se inscreva no canal também, claro, já esquecendo. E até a próxima. Deus, já falei isso 2 vezes, mas tudo bem. Tchau, tchau.